As redes sociais são maravilhosas, né? De um certo ponto de vista. Integram as pessoas, transmitem informação, a gente fica muito mais próximo de gente que normalmente não estaríamos próximos, talvez, enfim. Mas também tem os benditos dos modismos e as benditas das notícias falsas, as fake news. E quando a gente fala em criança, parece que fica mais sério essa questão da fake news na rede social, né, doutor Mauro? É verdade, Isabel. Eu acho que nós nunca tivemos tanta informação, muita facilidade de buscas. Então, qualquer pessoa hoje chega nos consultórios já sabendo com quem você está acompanhando, a pessoa que está aqui vai ser o seu médico, o seu profissional de saúde. E nós temos também que todo mundo já conhece muita coisa sobre sintomas, sinais, doenças, de acordo com a sua própria crença. Então é muito fácil que eu vá buscar pessoas que se afinam com o meu tipo de pensamento. Então eu tenho talvez um número gigantesco de processos de informação. Todo mundo hoje tem muita facilidade de achar o que quer, mas talvez aí seja muito difícil separar o que é real, quem escreveu, qual é a evidência que existe no fato e qual é realmente a situação real, se é um modismo, se é uma tendência, se é um fato que foi verificado recentemente, e o mesmo produto que, na verdade, fruto da imaginação de alguém que foi espalhado e a partir daí vira verdade. Pois é, mas isso é triste. Por exemplo, o que eu acho mais triste é olhar para São Paulo hoje e ver que a gente tem mais casos de sarampo, sendo que o sarampo era uma doença que estava erradicada há muito tempo, não é? E que de repente está matando gente porque as pessoas se recusam a vacinar as crianças. O que diria sobre isso? Nós temos que lembrar que a vacinação não é apenas importante para a vacinação individual, ela é importante como uma segurança coletiva. Então, todas as vezes que eu vacino uma grande quantidade de pessoas, eu estou protegendo toda a minha comunidade. Quando eu tenho um caso dentro da comunidade e eu consigo pegar uma doença numa faixa etária que ainda não foi vacinada ou que está desprotegida, eu espalho rapidamente isso. E é uma injustiça com a população. Mesmo que você tenha a tua própria crença, você não tem o direito de expor outros, porque é uma situação onde eu posso ter uma doença mortal, uma doença que já havia sido erradicada, uma doença que, por exemplo, pode causar sequelas ou consequências graves para todo mundo, porque alguém ouviu falar de que, por exemplo, a vacina pode levar a um problema de desenvolvimento, ou a autismo, ou a problemas específicos, como aconteceu nos Estados Unidos, por problemas de disseminação numa comunidade religiosa, que a partir daí as pessoas acreditam naquilo, sem comprovação, e todo um grupo ficou suscetível a uma doença, como sarampo, e a partir daí eu começo a pegar populações que têm, por exemplo, menor estado nutricional de vitamina A, então eles são mais sujeitos a ter essa doença, e aí soma crianças desnutridas, crianças pequenas, idosos, populações que não foram vacinadas ou que se recusaram a ser vacinadas, ou com deficiência imunológica, e aí eu tenho um alto risco por causa de uma informação não real e que é espalhada e difundida como se fosse verdade. E daí a importância da checagem das informações. Hoje quase todos os grandes órgãos de informação estão estabelecendo chancela, estão estabelecendo um carimbo: isso aqui é fake news, isso aqui é real, isso aqui não é real, isso foi checado por nós. Pois é, e tem que fazer isso mesmo, porque as pessoas acreditam. Agora, tem um tipo de raciocínio, por exemplo, que é meio falacioso assim. Eu estava falando com alguém numa rede social e reforçando a importância de vacinar as crianças, e a outra mulher do outro lado disse para mim assim: mas para que eu vou vacinar o meu filho? Como que meu filho pode ser uma ameaça numa escola onde as outras crianças estão vacinadas? Eles esquecem uma coisa muito simples, que normalmente eu não tenho primeiro total resistência a todas as situações.
exemplo, eu vou dar um exemplo básico, a vacina da varicela. A vacina da varicela, ela me protege em uma enorme população, uma grande quantidade de pessoas que foram vacinadas. E os que não vão ter a doença são protegidos, mas algumas pessoas vão ter uma forma mais leve e com menos problemas de consequências no futuro, pulmonares, cardíacas, uma própria mortalidade. Mas se eu deixo de vacinar, eu acabo tendo formas mais graves circulantes, e aí fica complicado. Por isso que a gente não pode deixar, por exemplo, a nossa vacina Sabin ou a vacina Salk, que é contra a paralisia infantil, não serem dadas, porque mesmo que eu não seja vacinado, o universo, por exemplo, de vacinas no ar faz com que eu proteja mesmo um grupo importante de pessoas que não tiveram contato ainda com a vacina ou não tem idade ainda para a vacina. Então é muito importante que a gente crie uma condição de consciência coletiva, porque eu estou beneficiando todo mundo. Uma pessoa que deixa de ser vacinada é um risco para toda uma população de pessoas suscetíveis, com deficiência imunológica, com faixas etárias complexas, que não tiveram contato com a doença anteriormente. Pois é, problema. E quanto à alimentação? O que tem de fake nos modismos da alimentação? Na verdade, o que está acontecendo hoje de maior frequência é as tendências de que eu só posso utilizar determinados tipos de alimentos, ou eu restringo determinados grupos de alimentos, porque alguém disse que não faz bem. Então, uns exemplos básicos: a retirada do glúten para quem não tem alergia ao glúten, a retirada dos lácteos para quem não precisa retirar leite da alimentação, a retirada da carne, por exemplo, sem nenhuma orientação. Então, todas as vezes que eu restringo um tipo de alimento, eu preciso pensar nas consequências. Eu preciso ver em que idade eu estou restringindo, qual é a necessidade que eu tenho daquele grupo de alimentos numa determinada fase do desenvolvimento e qual é o tipo de problemas que eu vou ter se eu adotar isso para uma família inteira ou para grupos inteiros. Então, quanto menor a criança, provavelmente mais risco eu tenho. Quanto maior a restrição que eu tenho de alimentos, maior chance de desequilíbrio. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso ser vegetariano? Sim, mas eu preciso de uma orientação adequada para suprir aquilo que eu estou perdendo quando eu deixo de comer alguma coisa. Então, não é que eu não posso tirar, mas se eu tirar, eu preciso saber exatamente o que colocar no lugar para que eu possa ter uma certeza de que eu estou suprindo todos os nutrientes muito importantes. Vou dar um exemplo básico. Quando eu retiro o cálcio de uma população jovem, então quando eu retiro o leite dessa população, é justamente uma fase onde eu tenho um melhor aproveitamento do cálcio para fazer reservas para o futuro. Na nossa idade, quando a gente começa a ter osteopenia, osteoporose, que é a deficiência de cálcio nos ossos, e com isso eu tenho consequências. Se eu deixar para tomar cálcio depois de velho, provavelmente eu já não tenho o mesmo efeito que eu teria se eu tivesse começado a tomar na fase básica, onde o cálcio é muito melhor absorvido. Então, retirar alimentos sem orientação, sem nenhuma condição de suprir adequadamente o que está faltando, é um risco também para todo mundo. Então, o negócio é o seguinte: antes de embarcar na moda do que você leu na internet, seja fake ou não seja, vai no médico, procura uma orientação para você, para os seus filhos, né? E faz as coisas direito. Não é isso, doutor Mauro? É isso. Muito obrigada. Parece que Mauro, a gente está tudo vivendo... bem? Tudo bem, cada dia melhor. Every time we say goodbye, I die.